isso surge aqui e acende como um comando. Neste local da expressão como puro, da pureza na vida, e sendo colocada como transbordamento do humano a partir da identidade de quem ele é, surge essa ideia de comando, de algo que pode comandar toda essa história aqui embaixo. E aqui também que a gente poderia ter essa ideia de confusão que a gente tem muitas vezes de controle. Comando não é controle. Comando, é uma direção, é aquela claridade que nós temos comentado muito aqui da intuição e que mostra que o caminho está ali e que fala, quando mostra, né, a partir do momento que mostra, revela, é como se fosse uma ordem, vá por ali. E aí essa é a experiência da pureza se revelando e clareando o próprio caminho. Então a gente sobe aqui para o Ajna Chakra. Então esse é o nome do sexto chakra, Ajna Chakra, que é traduzido aí muitas vezes como essa ideia de comando. Como eu estou colocando aqui, comando não é controle. E justamente por estar na região aqui do intelecto, do Shiva Grande, que nós comentamos já em outro momento, é muito confundido com uma ideia de controle, de que pode controlar algo e garantir a partir do controle, da manipulação, que algo vai acontecer. E não é para isso que o Ajna Chakra serve. Esse, inclusive, é uma qualidade dele em defasagem, não em força. Quando ele está em força, ele está plenamente confiante, porque o comando é a própria luz. Não tem nada diferente disso. É a própria experiência da luminosidade, da realidade, da realeza, como nós já falamos aqui em diversos momentos. Então, esse Ajna Chakra. Às vezes vocês vão encontrar referências como Agya Chakra, porque esse guia é a mesma ideia de Gyan. Então, o Yogi Bhajan mesmo usou algumas vezes Gyan Chakra, então, para também se referir a esse chakra da sabedoria. E essa diferença de sabedoria e inteligência, que é muito, muito interessante de esclarecer também, porque é um âmbito da sabedoria e não da inteligência. A inteligência pode ser usada para manipular e para você ficar preso. A sabedoria não, a sabedoria é a própria luz, é a própria clareza, é a própria claridade. E essa ideia de sabedoria e comando, né? Então, esse saber que captura a vida, que captura a realidade, é que pode comandar a vida, a ela mesma, sendo ela mesma livre e podendo se conectar em diversos âmbitos com os diversos contextos aonde você esteja, a partir desse grau de sabedoria, o que a gente chamaria de intuição. Ou essa ideia aí de Gyan, e que se conectaria também, me lembrei aqui agora, com essa ideia de Agya e Gyan, a gente poderia fazer um outro paralelo aqui, se a gente fosse pensar nos Yoga Sutras de Patanjali. E nós temos ali o sétimo, que é Dhyana, que também é essa ideia de sabedoria, mas uma sabedoria meditativa. E aqui que a gente fala muito dessa ideia de atenção plena, e que depois pode ascender para o Samadhi, o Sahasrara. Então essa ideia também de que ao reconhecer e olhar para a vida, capturando a realidade, se dando conta da realidade, num tipo de olhar meditativo, né, numa autoobservação meditativa, essa sabedoria que está encontrada nesse estado de meditação, dhyana, é que é possível ascender para o estado de bem-aventurança total. Essa ideia daí do sétimo chakra que se conecta profundamente com o infinito, sendo no nosso sistema energético um único ponto que se conecta fora do tempo e espaço. Ele tem um ponto dentro do tempo e espaço e um ponto fora. Então ele é o túnel para essa experiência do fora do tempo. Precisa subir até lá. E é a partir do sexto chakra aqui que nós damos esse salto para o sétimo. Então é por isso que ele é muito importante, muito relevante para a experiência humana. Sem esse mergulho nessa instância aqui e dali ocorrendo o salto, você não experimenta essa ideia de bem-aventurança total na vida. Você precisa desse olhar. E nós já também falamos aqui muitas vezes sobre essa ideia de terceiro olho ou olhar divino, porque essa é a ideia. E aqui até uma curiosidade para vocês terem, aí nós não vamos entrar muito nisso, mas a gente poderia dividir, porque o Ajna Chakra, ele é um pouco mais aqui abaixo, e ele é aquele desenho lá que a gente conhece, com o círculo e duas pétalas. Nós já vamos falar das pétalas aqui, porque é interessante também esse conceito. Mas esse desenho clássico que vocês conhecem, ele está fazendo referência ao Ajna Chakra. O Ajna Chakra não é, digamos assim, se a gente fosse olhar com uma lupa, tá? Com uma lupa, a região mas se a gente fosse pôr uma lupa ali, a gente ia perceber que tem um outro ponto, tá? E que é chamado de Soma Chakra, e esse chakra que está um pouquinho acima do Ajna Chakra, tá? Mas com total influência
do Ajna Chakra, dessa fortaleza do Ajna Chakra, é que seria de fato isso que a gente chama de terceiro olho, ou esse olhar divino, tá? Mas como está aqui nesse complexo do Ajna Chakra, a gente não faz um estudo minucioso, e como tem também, sofre influência dessa força, normalmente é estudado todo esse complexo junto. Se a gente fosse dividir, vocês vão perceber, se vocês fossem buscar em outros textos clássicos, vocês vão perceber que do sexto para o sétimo chakra tem uma gama também aqui, tem alguns chakras de subida entre o sexto e o sétimo. São vários pontos energéticos que tem ali e que também promovem essa subida. Mas esse é um estudo que precisa ser feito de forma aprofundada, não é tão comum a gente estudar. Tá? Mas só para vocês terem isso como referência, para vocês entenderem que tem mais coisas ali do que só isso que a gente estuda. Sempre tem algo a mais. Se a gente coloca uma lupa, é possível ir mais além, abrir mais, indo mais fundo em cada um desses elementos. Inclusive aqui no coração, a gente também tem um outro chakra mais próximo do coração, aqui do lado esquerdo. Então, são vários chakras. Existe um texto, não sei se todos vocês já conhecem esse texto, mas chama-se Shakti Chakra Nirupana. Esse é um texto que, para nossa tradição, a tradição trântrica, ele é muito relevante. E ele vai falar de uma maneira mais interessante sobre esses chakras, e vai dar, inclusive, uma perspectiva aí que é um pouquinho fora até do que é muito comumente estudado. É um texto interessante para a gente aprender e o Kundalini Yoga, especialmente, ele tem uma base de referência neste texto importante, tá? Shakti Chakra Nirupana. É um texto que quem quiser pesquisar e para ler, para tentar compreender. Às vezes a linguagem dele é um tanto poética também, mas vai falar de muitos elementos interessantes ali, e que acabam enriquecendo a nossa compreensão desses centros. E curiosamente, para também dar suporte para aquela ideia que eu falei para vocês no início de 6 chakras, Shakti Chakra significa 6 chakras. Então ele também coloca essa ideia do sétimo como algo um pouco diferente do que esse funcionamento dos 6 principais aqui, que a gente estuda e que esses que a gente conversou aqui agora e que eu contei para vocês. Para quem não conhecia ou para quem já conhecia, está podendo rever. Mas aí, se a gente fosse olhar então a forma do chakra, vocês sabem que cada chakra aí tem um número de pétalas. E o sexto chakra, ele tem 2 pétalas. Então algumas vertentes de estudo vão dizer que essas 2 pétalas se conectam ali com Ida e Pingala, que é onde Ida e Pingala fazem a volta para terminarem aqui também nas 2 pontinhas do nariz. Tá? Então tem uma vertente de estudos que diz isso. Então são 2 pétalas que estão direcionando essa ideia de canais energéticos que entram nos chakras. Tem uma outra linha de estudos que vai falar, não, na verdade são 2 grandes núcleos de 48 pétalas, somando 96 ao todo, mas que para não ter 96 pétalas foi desenhado 2 pétalas compondo esses 2 grandes grupos, que pode ser também, se a gente tivesse talvez um olho diante dos 72 mil nadis que percorrem o nosso corpo, a gente pudesse ver todos eles, talvez a gente visse que de fato entram 48 de cada lado nesse chakra, formando esses 2 grandes grupos aí de pétalas e que se dividem em 2. No entanto, essa ideia de 2 também, para a gente é interessante, porque nós já falamos disso aqui em outro momento, de uma outra forma, eu quero ver se vocês se lembram disso. Porque a ideia também dessas 2 pétalas que se dividem aqui no sexto chakra, no Ajna Chakra, é que elas são, digamos assim, características das possibilidades humanas. Tá? Então, uma ali, o lado direito, a pétala direita, sendo referência, ou fazendo referência, melhor dizendo, ao mundo físico, material, e ao do lado esquerdo fazendo referência ao mundo espiritual. Nós já falamos disso de outra forma, o que também ajuda a confirmar essa tese, ou pelo menos nos dá mais elementos para investigar essa tese a partir dessa perspectiva. Se vocês forem lembrar, quando nós falamos lá do Guru Hargobind, que era o 6º Guru. Lembram disso? Nós comentamos da história do Guru Hargobind. Era o 6º Guru. E esse 6º Guru chegou no momento lá da tradição de Guru Nanak, onde ele punha espadas. Nós já conversamos sobre isso, não vou entrar nisso agora. Mas ele especialmente simbolizou essa necessidade de pegarem espadas com 2 espadas. Certo? Lembram disso? Nós comentamos disso? Miri e Piri. O guerreiro e o santo. O mundo material e o mundo espiritual. Essas 2 espadas também estão representadas aí no 6º Guru, que não é por acaso que é o 6, e que é o 6 aqui também, que faz referência a essas 2 possibilidades de abordagem do mundo. Porque é justamente no 6º chakra que nós já ultrapassamos aqui a linha de todos os elementos. Tá? Nós temos 5 elementos.
terra, água, fogo, ar e éter. Nessa ordem, inclusive. Algumas tradições vão colocar o sexto chakra junto, mais ou menos, com o éter. Muito até, às vezes, por causa do Udana Vayu. Lembra que quando a gente falou do Udana Vayu, que tanto no 5 quanto no 6, porque ele pega essas duas regiões, ele está envolvido aí pelo elemento éter. Mas nós estamos acima, no Ajna Chakra, nós estamos de fato acima do elemento éter, em uma região que alguns textos vão chamar de Mahatattva, ou seja, o grande Tattva, o que está acima dos Tattvas. Tá? E uma característica também do sexto chakra é essa ideia de comando sobre os Tattvas, essa ideia aqui também de comando, que não é controle. Controle no sentido de você usar a seu favor, quero dizer aqui, a favor da personalidade. Esse comando sempre é da alma, é Rukan. A gente já falou desse contexto de Rukan aqui também. Esse comando é da alma sempre, ele não é um comando para você se dar bem nas coisas ou para você se safar de problemas. A sua personalidade quer se safar, a sua alma está disposta a encarar a vida completamente, 100%, dando um mergulho total. Fé, confiando plenamente na vida, não quer controlar. Então essa ideia de controle, de comando sobre os siddhis, e siddhis aqui, vamos entender que quando você adquire a maestria sobre os elementos, e você pode pensar assim, toda a vida é formada dos elementos, é a combinação desses 5 elementos, em quantidades diferentes, formando elementos mais densos, elementos mais sutis, mas toda a experiência da encarnação se dá na mistura destes 5 elementos, com quantidades diferentes. Quando você aprende e você ascende a uma condição e você se senta sobre o trono acima destes elementos, é como se você adquirisse a habilidade de mobilizar estes elementos. Isso na tradição yoga na tradição yoga tem bastante referência disso. Se vocês forem estudar os livros de histórias yogis ou de grandes yogis, vocês vão ver que tem muita referência disso na Índia, de yogis que aprenderam a comandar os elementos, fazendo aparecer coisa em lugar que não tinha nada, desaparecer, se mudar de lugar. Num sentido teórico, isso seria possível a partir do momento em que você adquire a maestria sobre os tattvas e você consegue mobilizar os tattvas. Então, siddhi é normalmente traduzido como um poder, né? Mas um poder por quê? Porque é como se fosse algo que precisa ter uma condição de consciência elevada para ter acesso. Nessa ideia de um estado meditativo. Não faria sentido você ter acesso a esse nível de poder, vamos usar a palavra poder aqui, num nível baixo de consciência. Porque você não saberia o que fazer com isso e ficaria utilizando isso sempre a favor da personalidade. Então você provavelmente criaria uma manutenção de poder diante da sua atuação na vida e ficaria querendo aumentar essa atuação de poder. Então não faria sentido. A ideia de você usar essa sabedoria é porque ela está sempre a favor da vida e servindo a vida. Mas há aqui um contexto de siddhi. Por quê? Justamente por isso, porque está acima dos 5 tattvas. Então, a partir desse olhar, sentado sobre esse lugar, você pode olhar para esses elementos e reorganizar estes elementos. Não se preocupe com isso, isso é informação, digamos assim, para vocês terem a partir dos chakras e dessa possibilidade dos elementos. Isso é algo que, de alguma forma, é explorado na tradição yogi, mas não é a nossa preocupação aqui. Dentro do Kundalini Yoga, a gente não se preocupa de fato com isso. Isso é realmente uma informação para vocês terem aí, para saberem um pouquinho mais sobre essa possibilidade tântrica, mas não é algo que a gente se preocupa, tá? Então, não tenham não criem nenhuma paranoia em relação a isso. Continuem fazendo a prática de vocês e, eventualmente, aquilo que tiver à disposição de vocês estará via intuição, tá? Porque é o mesmo centro que está comandando essa lógica toda. Tá? Essa ideia de claridade, de clareza, você vê aquilo que está disponível, e se aquilo está disponível para você, você vê com claridade, você pega e utiliza e continua sempre entregando. Então a ideia de que você usa os recursos que estão à sua disposição, mas usa para benefício da entrega, para benefício da própria vida, servindo a vida, nunca servindo a si mesmo numa instância limitada. Você estaria sempre servindo a si mesmo se você fosse considerar que você está plenamente conectado com a vida. Nesse sentido, sim, você está servindo a si mesmo, mas não a sua personalidade. Há essa ideia de alma. É por isso que o 6 é o 5 mais o 1. Né? Então é quando o 5 retoma o 1, essa essência nuclear, essa base, e pode expressar isso na ação, se expressando aqui no nível do 5º chakra e
clareando a vida aqui a partir do nível do sexto chakra. E é também aqui esse primeiro centro de projeção. Então o sexto chakra é o primeiro centro de projeção mesmo, de fato, para a vida. É o que você projeta, é a sua luminosidade. A gente poderia dizer aqui, ó, que você poderia experimentar a vida de todos esses outros lugares aqui, mas a qualidade mais real que você poderia experimentar a vida é a partir do sexto chakra. Essa é a qualidade que colocaria de fato ali, seria o início, que terminaria depois lá no campo radiante, mas o início da sua presença. E se sua presença não está dizendo aquilo que você já é, nada do que você dissesse pela boca faria sentido ou convenceria. Então essa é a ideia também de que quando você está experimentando a vida a partir deste contexto aqui, você está sempre num contexto meditativo e essa realidade transborda para quem quer que esteja do seu lado, sem que você precise dizer nada. Então você não precisa ficar se afirmando. A sua presença afirmaria já antes de qualquer coisa. E se ela não estivesse afirmando, não haveria nada que você pudesse fazer para afirmar isso. A sua presença já é o impacto diante da vida. E ela inicia aqui nessa lógica, primeiro dos campos energéticos, com o sexto chakra alimentando a linha do arco, essa linha do arco expandindo, e quando ela se expande, impacta a aura e os outros corpos sutis, e depois vai ter lá o seu refinamento na sua radiância total, nesse mergulho na radiância e depois na reafirmação daquilo que você é como presença, no 11. E você poderia fazer um teste, por exemplo, na sua vida, que se você tivesse um refinamento da tua percepção, eu diria que vocês tentarem observar isso, é um estudo interessante. Quando vocês chegam diante de uma pessoa, tá, é possível, se você tiver com um refinamento muito alto da percepção do teu sistema, você sentir qual é o impacto que os chakras da pessoa estão tendo sobre você e a partir de qual chakra aquela outra pessoa está falando com você e se relacionando com você. É possível você perceber isso e ao perceber isso, você começar a elevar a tua vibração para o sexto chakra. Isso vai convocar na outra pessoa também a elevação dela para o sexto chakra e vocês vão ver, vão perceber na prática mesmo como começa a mudar o nível da conversa quando a conversa está sendo projetada a partir do sexto chakra, não mais dos chakras inferiores. Tá? A partir do quarto chakra já é um ótimo local para se estar. Tá? Daqui para baixo é perigoso, daqui para cima é um ótimo local para se estar, mas quando se está no sexto chakra, a experiência é muito interessante e transcendental, digamos assim. Mas sem esse caráter místico, a transcendência. Vai dar uma experiência mesmo de conexão real com a vida, de entendendo a profundidade da vida e da beleza da vida. Você começa a perceber isso e isso começa a ser traduzido nas suas relações. É muito interessante. Faça esse teste. Observe se vocês conseguem sentir em que lugar bate em vocês, desses 6 que eu comentei aqui, e comece a perceber se vocês conseguem, meditativamente, vão vibrando, mudar a qualidade de vibração mais para cima enquanto se relacionam com as outras pessoas. Então perceber que é um exercício interessante de se fazer e vai aumentar a experiência e essa capacidade de se auto-observar na vida mesmo, acontecendo, tá? No trabalho, em casa, com a família, em qualquer lugar. Mas hoje nós vamos agora então mergulhar neste Cria para estimular Ajna, certo?